Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso treinamento SOS Alzheimer. Hoje você vai aprender quais são os sinais iniciais da doença, o que sente a pessoa que tem a doença de Alzheimer e também quais os cuidados que você precisa ter para assegurar que essa pessoa, para garantir a segurança dessa pessoa. Eu peço a você que é profissional de saúde, que tem uma atenção especial nessa aula, porque como nós comentamos na aula anterior, a maioria dos profissionais de saúde não sabe reconhecer esses sinais. Uma vez que os profissionais de saúde não sabem reconhecer, essas informações também não chegam aos familiares, e aí o idoso acaba sendo diagnosticado com a doença de Alzheimer somente na fase intermediária. E nós já aprendemos no início desse curso que é possível sim reverter a doença de Alzheimer em sua fase inicial, tá? Então, o diagnóstico precoce, ele é muito importante para que a gente consiga deter o avanço, a progressão da doença de Alzheimer, tá certo? E é claro que você que é familiar também, você que é cuidador, precisa entender muito mais quais são esses sinais para que você possa divulgar, compartilhar essas informações e ajudar outros familiares idosos a conseguirem um diagnóstico precoce e assim manter a qualidade de vida desse idoso por muito mais tempo. Então fique atento, eu vou falar agora sobre os 10 sinais iniciais da doença de Alzheimer. O primeiro sinal, que é o sinal mais conhecido, é a perda de memória, tá? Então o idoso ele vai se tornar repetitivo, ele vai fazer as mesmas perguntas, os mesmos comentários, contar as mesmas histórias, mas os familiares eles tendem a acreditar que isso é comum no envelhecimento. Então, a sociedade em geral acredita que é comum o idoso repetir informações, quando em geral o fato do idoso estar repetindo informações, repetindo histórias, repetindo comentários, pode ser um dos sinais da doença de Alzheimer. Nessa perda de memória também o que vai acontecer? O idoso ele vai esquecer dos compromissos dele, ele vai esquecer datas de aniversários de pessoas importantes, uma consulta médica, ele vai começar a utilizar de auxiliares, como vai utilizar do próprio celular para poder anotar datas importantes, anotar compromissos importantes que ele tem. Ele começa a anotar, colar papéis pela geladeira, utilizar agendas, utilizar calendários, porque ele já não consegue mais gravar, decorar informações, lembrar de compromissos espontaneamente. Então ele começa a utilizar esses auxiliares. Esse é o primeiro sintoma mais conhecido da doença de Alzheimer, porém, existem 9 outros sinais característicos que, em geral, os familiares não estão alerta para esses sinais. Então, um outro sinal é justamente os problemas de linguagem. Então, o idoso ele começa a trocar o nome de objetos, ele começa a trocar o nome de sapato por uma escova, por exemplo. Ele começa a interromper conversas de repente. Então, é muito comum você estar conversando com um idoso que tem a doença de Alzheimer e aí no meio da conversa ele interrompe, ele não sabe mais o que ele estava falando. E ele não se lembra mais, muitas vezes, nem que ele estava conversando. Ele interrompe bruscamente a conversa. Esse é um sinal muito característico do idoso que tem a doença de Alzheimer. Muitas vezes também ele quer te pedir, por exemplo, um pedaço de bolo, ele troca o nome do bolo por uma coisa que não tem nada a ver com o bolo, como, por exemplo, o nome de uma fruta, ou o nome de um legume. Ele troca, como eu falei, ele quer pedir o sapato dele, quer pedir o tênis, ele te pede a escova de roupa. E ele não percebe que ele está trocando o nome das coisas, tá? Então, esse também é um sinal muito comum, essa dificuldade do idoso para lidar com a questão da linguagem. Então, ele troca nomes, ele não consegue continuar uma conversa, ele tem dificuldades para entender o que está sendo conversado, isso também é muito comum. Então, muitas vezes, se você tem um diálogo muito longo, se você passa muitas informações para o idoso durante a conversa, ele não consegue assimilar. Então, justamente uma das orientações que a gente oferece para o familiar, para o cuidador, é que ao conversar com o idoso, mantenha frases simples, que não sejam frases rebuscadas, frases muito longas, porque isso vai dificultar o entendimento do idoso. Uma outra questão muito comum, um outro sinal muito comum é o idoso trocar as coisas de lugar. Então, ele pode colocar um tênis dentro da geladeira, colocar um alimento dentro do guarda-roupa. Isso é um sinal muito característico. E aí, o que vai acontecer? Ele não vai se lembrar que ele fez isso.
Então, muitas vezes ele pega o dinheiro dele e coloca dentro da geladeira, coloca o dinheiro dele dentro de uma despensa, ele não vai se lembrar. Como ele não vai se lembrar, ele vai se tornar uma pessoa desconfiada. Então, muitas vezes ele vai acusar o familiar de roubo porque ele não lembra onde ele colocou as coisas. E ele vai colocar essas coisas em lugares indevidos e pode culpar outras pessoas de terem feito isso. Esse também é um sinal muito comum, é um sinal que tende a deixar o familiar irritado, porque muitas vezes o familiar vai pensar assim, poxa, mas minha mãe está me acusando de roubo, o meu pai está me acusando de roubo, mas é justamente porque ele não se lembra que ele fez aquilo. Então, se ele não se lembra, o culpado vai ser alguém, em geral, a pessoa que está mais próxima dele, tá? Um outro sinal é que o idoso ele começa a ter dificuldade para planejar as coisas. Isso vai comprometer, em especial, a função do idoso, se ele ainda trabalha, e também as atividades do dia a dia. Então, uma mulher que cozinha vai ter dificuldade para fazer receitas que ela já fazia normalmente, por exemplo, como um bolo. Ela não sabe qual a ordem, ela não consegue planejar. Ela não se lembra o que ela precisa para concluir aquela tarefa, não se lembra também qual a ordem para fazer as coisas. Então, você vai observar que coisas que ela fazia normalmente, fazer um bolo, arrumar uma casa, ou se esse idoso trabalha, se ele é um contador, se ele trabalha com algo que exija planejamento, ele não consegue mais. A vida financeira do idoso também tende a virar uma bagunça, porque ele não consegue mais organizar, ele faz muitas contas, ele não tem mais noção, ele esquece que ele já gastou muitas vezes, que ele já comprometeu o recurso dele, ou ele não consegue mais organizar quais são as prioridades e realmente, de fato, a vida financeira desse idoso tende a virar uma bagunça. Então, a primeira coisa que você vai observar, você que é familiar, é que o idoso não consegue mais dar conta das tarefas dele dentro de casa. E se ele trabalha, ele também já começa a ser chamado a atenção, né? Um termo que a gente utiliza muito, porque ele não consegue concluir as atividades por falta de planejamento. O outro sinal é a desorientação. Então, esse idoso ele vai perder datas, ele não tem mais noção de datas, ele não tem noção de estação do ano, se estamos no verão, se estamos no inverno, se estamos na primavera. Ele muda os turnos, muitas vezes ele não consegue mais perceber que já está de noite ou que já está à tarde, então ele troca, ele sente essa confusão durante o dia. Inclusive em fases mais avançadas, essa desorientação tende a aumentar, o idoso começa a pedir para voltar para casa. Nós vamos conversar sobre isso, que é a síndrome do pôr do sol, que acontece com o idoso à medida que vai entardecendo, vai começando o início da noite, ele se sente confuso durante esse momento. Então, essa desorientação de estações, desorientação de tempos, desorientação de datas é muito comum também na doença de Alzheimer. O outro sinal é a dificuldade do idoso com a questão do espaço. Então, idosos que dirigem, especialmente, você vai observar que eles têm dificuldade para continuar dirigindo, têm dificuldade para estacionar, têm dificuldade para calcular distâncias. Às vezes, no próprio fato do idoso caminhar, ele vai precisar caminhar com alguém junto com ele, supervisionando, ele não pode sentir que ele está sendo supervisionado. Mas às vezes é importante estar próximo do idoso porque ele não consegue calcular a distância, ele não consegue discernir cores. Então nós vamos conversar sobre isso também, sobre o ambiente da casa do idoso que tem a doença de Alzheimer, porque se ele não consegue discernir cores, se as cores são muito próximas, às vezes podem acontecer vários acidentes justamente no ambiente familiar por conta dessa dificuldade de discernir cores. Por exemplo, cor da parede com a cor do chão. Se as cores forem muito similares, acidentes podem acontecer. Então, a gente vai conversar sobre esse assunto mais para frente também. Um outro sinal é que o idoso ele tem muitas alterações de humor. Então, o idoso ele pode ficar desconfiado, ele pode ficar deprimido, ele pode ficar medroso, ele pode ficar ansioso, ele pode ter mudanças bruscas de humor de repente. Isso acontece justamente porque o idoso está desconfiado, porque ele está com medo, porque muitas vezes ele percebe as alterações que estão acontecendo e ele fica inseguro. E isso pode causar surtos de agressividade no idoso, então é importante que você fique atento também, tá? Também é muito comum em relação à alteração de humor, que o idoso fique confuso, que ele fique irritado, que muitas vezes desenvolva a depressão, justamente por conta de todo esse conflito, toda essa confusão que ele está sentindo nessa fase inicial, tá? Um outro ponto é que idosos mais sociáveis, que estão acostumados
a estar em atividades familiares ou que tinham muitos amigos, eles começam a se isolar, eles começam a perder o gosto pelas coisas que eles faziam antes. Isso pode acontecer porque ele está tomando ciência de que algo diferente está acontecendo, e isso traz medo, traz insegurança, e ele começa a se isolar, começa a se sentir inútil, ou pode acontecer sem que ele tenha noção disso. Ele só vai deixando de gostar das coisas que ele fazia e vai se isolando, vai ficando mais quieto, vai falando menos, conversando menos. Esse também pode ser um sinal de Alzheimer. Um outro sinal é que o idoso ele começa a ter o discernimento dele diminuído. Então, ele não sabe mais o que é certo ou o que é errado. Ele tem dificuldade para discernir o que é certo ou o que é errado, o que é ou quem é confiável ou não. Então, é muito comum nessas fases iniciais o idoso ser enganado, às vezes pelos próprios familiares que percebem que o idoso está tendo essa dificuldade de discernimento, então pede um dinheiro emprestado, porque sabe que o idoso não vai se lembrar que emprestou aquele dinheiro. Às vezes na rua o idoso não tem noção de que, por exemplo, ele vai numa fila do banco, ele pede ajuda a qualquer pessoa, ele não tem noção de que aquela pessoa, de que aquele ser ali pode ser alguém que esteja querendo usufruir dos recursos dele, tá? Então ele pode doar coisas também, sem ter noção de que está doando coisas para pessoas que não precisam. Então, é muito importante que você esteja atento nessa fase inicial da doença. É importante que você esteja supervisionando os bens desse idoso, os recursos financeiros dele, porque ele pode sim ser enganado rapidamente, facilmente por outras pessoas. Também é muito comum que o idoso comece a se vestir inadequadamente, seja em relação ao clima, coloque uma roupa muito quente quando já está calor, ou faça o contrário também, ele não consegue discernir mais, ou saia na rua, por exemplo, com uma roupa, com uma vestimenta mais íntima, e aí o familiar não entende o que está acontecendo, pensa que o idoso está querendo se expor, quando na verdade ele está se colocando em situações de risco sem perceber. Então é importante que você, familiar, esteja muito atento também, tá? E por último, ele tem dificuldades também para executar tarefas corriqueiras, né? Como, por exemplo, o idoso que está acostumado a jogar um dominó, a jogar cartas, ele não consegue mais. O idoso que está acostumado a preparar as próprias refeições também, especialmente a mulher, né? Falamos muito de sinais de mulheres, porque a maioria dos idosos que têm a doença de Alzheimer são mulheres, porque vivem mais, nós falamos sobre isso também no início do curso por outras questões. Mulheres se cuidam mais da saúde, vão mais ao médico, se preocupam mais com a alimentação, qualquer sinal que elas percebem com a saúde, elas procuram um profissional médico, o idoso não, então o idoso tende a ter menos doença de Alzheimer, ele vive menos também, né? Então, quanto mais a gente vive, e quanto mais a gente vive, né, em termos de idade, a gente mantém um estilo de vida ruim, a gente vai ter mais possibilidades de desenvolver a doença de Alzheimer, como vocês já viram, tá? Então, às vezes, a gente acaba trazendo exemplos só de mulheres, mas exemplos de homens também, coisas que os homens faziam diariamente, eles começam a ter dificuldade para fazer. Dificuldade para dirigir em locais conhecidos, dificuldade, às vezes, para fazer um café, o idoso não vai conseguir mais justamente lembrar o passo a passo das coisas. É o que fica difícil para o idoso que tem a doença de Alzheimer. Então, fique atento a todos esses sinais que eu falei e observe se o idoso que você conhece, que você cuida, que você está acompanhando enquanto profissional apresenta esses sinais, é importante que ele seja avaliado por um neurologista, um geriatra ou um psiquiatra, e aí sejam feitos vários testes neurológicos, psicológicos, fisiológicos, para que seja realmente analisado se esse idoso está desenvolvendo a doença de Alzheimer ou não. E nós vamos conversar sobre o diagnóstico também mais à frente, tá bom? Fique tranquilo que agora nós estamos falando sobre os sinais, mas nós vamos conversar também sobre de que forma que é feito o diagnóstico hoje da doença de Alzheimer, tá bom? Então agora eu queria conversar com vocês um pouco sobre a questão, o que sente a pessoa que está nessa fase inicial. É muito importante que você pense sobre isso para que você consiga lidar, ter atitudes adequadas com esse idoso. A primeira coisa que essa pessoa em geral sente é a confusão. Por quê? Alguns não percebem o que está acontecendo, mas eles se sentem confusos. Essa confusão que o idoso sente tende muitas vezes a fazer ou que ele fique agressivo ou que ele fique deprimido, tá?
ele não sabe o que está acontecendo, ele fica confuso com as situações, como eu falei, ele tem dificuldade para conversar, ele tem dificuldade para entender o que as pessoas estão falando, a vida financeira dele vira uma bagunça. Muitas vezes ele é enganado por outras pessoas e ele não consegue entender por que ele está sendo enganado. Então esse idoso ele tende a ficar confuso. Muitos ficam ansiosos também, ficam desconfiados, tem surtos de agressividade justamente por conta dessa confusão, por conta desse medo que ele sente, dessa desconfiança com os familiares, desconfiança com os amigos, desconfiança com os próprios profissionais de saúde também. Então essa irritação que o idoso tende a sentir, ela irrita muito os familiares, né? Os familiares às vezes não sabem lidar com esse surto de agressividade, até porque muitas vezes eles não desconfiam que é a doença. Então, retomando mais uma vez, né? Se o seu familiar está desenvolvendo a doença de Alzheimer, ele apresenta esses surtos, essa confusão, essa desconfiança, ansiedade, esse medo, a culpa não é dele, ele está doente. Então, uma vez que ele está doente, nós não podemos responsabilizá-lo pelos sintomas que ele está apresentando, tá bom? Mas os familiares que não sabem, que não desconfiam, que não têm a noção que ele pode estar desenvolvendo a doença de Alzheimer, em geral eles falam assim, mas o meu pai, a minha mãe, meu esposo, a minha esposa está ficando chato, está ficando impertinente, né? Está ficando agressivo, depois de velho está ficando agressivo. A gente escuta muito isso, quando em geral é a própria doença de Alzheimer que está atingindo essa pessoa. Um outro ponto é que esse idoso, ele muitas vezes ele percebe que algo de estranho está acontecendo. Alguns idosos eles até imaginam que pode ser a própria doença de Alzheimer. E aí, ao invés dele procurar o familiar para conversar, alguns vão se recolher, como eu falei anteriormente. Eles vão se isolar por conta do medo. Eles vão ficando desmotivados, né? Muitos começam a desejar a própria morte, ficam frustrados, perdem o interesse pela vida, ficam depressivos. Então, se você observa que isso está acontecendo com o idoso que você cuida, tenha bastante paciência, tenha bastante cuidado, se aproxime desse idoso, reforce sempre para ele que você vai estar ao lado dele. Isso é muito importante para o idoso que está percebendo os sinais da doença de Alzheimer. Que você todos os dias, que você repita, que você se aproxime dessa pessoa e diga para essa pessoa com todo carinho que independente do que for acontecer, independente do avanço da doença, você vai estar ao lado dele, você vai estar ao lado dela, isso vai trazer uma tranquilidade. E óbvio, como essa pessoa sempre esquece, é importante que você esteja sempre repetindo também para ela essas informações, trazendo o seu amor, trazendo o seu carinho, para que essa pessoa realmente, de fato, fique mais tranquila, tá bom? E aí eu quero conversar com você um pouquinho também sobre a questão dos cuidados que você precisa ter, tá? Nessa fase inicial, você vai apenas supervisionar esse idoso nas tarefas. E é importante que ele não saiba disso. Se coloque no lugar dessa pessoa e imagine, ela está confusa, ela está desorientada, muitas vezes ela está insegura, como eu falei de falar, ela está com medo do futuro, com medo de ser abandonada, com medo do que pode acontecer, com medo de perder a independência dela. Então é importante que você esteja ao lado, supervisionando, mas que você não tire, não imponha mudanças drásticas na rotina dessa pessoa. Você sabe que ela sempre vai estar esquecendo, mas ela está fisicamente bem, ela ainda tem condições de tomar o banho dela sozinha, arrumar a cama dela, continuar agindo a vida dela, continuar realizando determinadas tarefas, você precisa estar de longe observando. Então deixa ela fazer a própria alimentação, se ela ainda tem condições de trabalhar, que ela continue trabalhando, mas que as pessoas que estejam próximas dela ali saibam que ela tem a doença e que de alguma forma estejam te ajudando, você que é familiar, supervisionar também. Em casa você vai supervisionar, mas não comece de repente, como muitos familiares fazem, paternalizando, né? Muitos familiares começam a fazer tudo pelo idoso. E essa sensação de ter a sua autonomia prejudicada, de perceber que os familiares estão com medo de que ele faça alguma coisa errada, isso é péssimo para o idoso. Ele vai se sentir mal, ele vai sentir que a independência dele foi embora, que a autonomia dele foi embora. Isso não é legal. Então, legal é você observar de longe, deixar que esse idoso continue fazendo as coisas e observar de longe, né? Supervisionar apenas esse idoso. Perguntar se esse idoso ou essa idosa está precisando de auxílio financeiro, para organizar a vida dele,
planejar a vida dele, mas que ele perceba isso como uma ajuda e não como algo que está tirando a independência e tirando a autonomia desse idoso. Você vai sempre perguntar de forma sutil. Claro, do ponto de vista financeiro, é importante que você tenha a senha dessa pessoa, porque, como eu falei anteriormente, ela pode ser facilmente enganada. Então, observe sempre, supervisione. Lembre-se de que essa pessoa ainda pode fazer as coisas sozinha. Lembre-se de que para ela ainda é importante manter a independência, ainda é importante se sentir útil, se sentir produtivo, porque se esse idoso, se essa idosa se sente inútil, se sente improdutivo, facilmente ele vai cair, ela vai cair numa depressão. Então, haja com tranquilidade, no passo a passo, devagar, e você vai entender ao longo das próximas aulas o que fazer na fase intermediária, o que fazer na fase avançada, o que fazer na fase final. Então, mantenha a sua tranquilidade, tá? Também é importante que você mantenha a privacidade do idoso, como eu falei. Ele ainda tem condições de tomar banho, então deixe que o idoso tome banho sozinho, deixe que ele se arrume sozinho, né? Vá devagar, porque se você tira toda a autonomia do idoso e se ele logo deprime, se ele logo se sente inútil, a doença vai avançar muito mais rápido. E lembrando mais uma vez, o cérebro do idoso precisa continuar trabalhando, ele precisa continuar ativo, ele precisa continuar fazendo os exercícios cognitivos e continuar fazendo as atividades do dia a dia. É trabalhar também o cognitivo, é trabalhar essa parte mental. Então, evite essas mudanças bruscas, evite esse paternalismo, começar a fazer tudo pelo idoso, porque nessa fase isso não vai ser legal. Tudo tem um tempo, tudo tem um momento. Então, na fase intermediária, você vai começar a se aproximar mais, na fase avançada, você vai ter que fazer tudo. E é interessante que você entenda que isso é benéfico não só para o idoso, mas para você também. Porque vai chegar uma fase que você vai ter que fazer tudo pelo idoso. Você não vai ter outra opção. Então, economize-se. Economize os seus esforços para mais na frente, para as fases próximas da doença, tá bom? Então é isso, são essas informações que eu tinha para trazer para você hoje. Anote, observe, vamos compartilhar essas informações também com outros cuidadores, com outros familiares, para que o diagnóstico da doença de Alzheimer aconteça nas fases iniciais, para que os familiares saibam discernir o que o idoso possa estar sentindo nessa fase e para que também aprendam quais são os cuidados necessários, tá bom? Então é isso, um forte abraço para você. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.